Meus queridos, eu quero continuar de onde parei. Para quem ouviu a doutrina, seja aqui ou seja pela internet, eu quero voltar no texto que parei, que está em Tito, capítulo 2. Eu parei nesse texto e quero que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Nesse texto de Tito, capítulo 2, eu falei para os irmãos sobre Israel como povo de Deus, e falei que estamos vivendo este parêntese de Deus, chamado tempo parentético. Estamos vivendo esse parêntese de Deus, da 69ª semana de Daniel. Estamos vivendo este parênteses para depois, quando a igreja for arrebatada, o mundo, a história mundial, estará iniciando a 70ª semana, que serão 7 anos de grande tribulação. Mas a igreja do Senhor, conforme nós cremos, nós sabemos muito bem que há aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, são os pós-tribulacionistas. Existem aqueles que são chamados mid-tribulacionistas, que são aqueles que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Porém, a ampla maioria dos crentes pentecostais, dos teólogos pentecostais, eles creem, ensinam. E eu só ensino porque creio. Porque se eu não cresce, eu não ensinava. Mas eu creio que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Eu creio que nós já passamos tribulação. Nós já passamos aflições. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Não é aflição, é aflições. Você pode ver que o texto está no plural. São aflições. O salmista disse que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Mas não há, meus amados irmãos, nenhum entendimento que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Então eu estou falando que nós estamos dentro de um parênteses. Eu não estou dando um estudo escatológico. Estou apenas pontuando para que a gente possa entender que nós estamos vivendo na época da eclesiologia, na época da igreja. Quem está em foco hoje diante de Deus não é Israel. Israel voltará no foco depois que a igreja for tirada da terra. Mas agora, quem está como a menina dos olhos de Deus é a igreja. Glória a Deus. E todos aqueles que fazem parte da igreja, e aqui eu não estou dizendo placa de denominação, eu não estou dizendo aqui de Assembleia de Deus, de congregacional, de presbiteriana, de batista, não. Eu estou falando da igreja do Senhor, de um povo comprado, remido, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Quem é esse povo aqui? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então eu disse para os amados irmãos isto, e eu quero ler o texto de Tito capítulo 2, versículo de número 13 e 14, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Aí tem gente que lê assim, um povo seu especial, como se tivesse uma vírgula. Não, um povo seu especial, aí depois que vem a vírgula. Zeloso de boas obras. Não é um qualquer povo, é um povo seu especial. Glória a Deus. E ele comprou esse povo, ele remiu esse povo de toda a iniquidade e purificou este povo para si. Para si. Significa dizer que a igreja, ela é uma propriedade de Deus. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo 28. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Glória a Deus. A igreja de Deus. Aí tem pessoa, irmãos, que ele começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Ele começa a tentar encontrar batata no asfalto, cavando com enxadão de borracha. Será que ele vai encontrar? Nunca. Mas veja bem, ele começa a procurar. Ele diz, então, é o Espírito Santo, mas foi Deus, é o sangue de Deus. Ele não sabe, aqui está a Trindade. Aqui está a Trindade. Aqueles que não conseguem enxergar a Trindade, aqui nesse texto de Atos 20, 28, está a Trindade. Está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. Porque a igreja do Senhor Jesus, hoje, neste tempo da graça, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Foi Jesus que disse, eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo para que fique convosco. E disse, esse Espírito Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele está com a igreja. A igreja não vai errar o caminho do céu. Por que que ela não vai errar o caminho do céu? Porque quem vai dirigindo a igreja, conduzindo a igreja para o céu é o Espírito Santo. Glória a Deus. E todos aqueles que atentarem para a direção do Espírito Santo, ele não vai errar o caminho do céu. São muitas vozes, são muitas teorias, são muitas teologias. Hoje nós temos a teologia crítica. Você vê teólogos discutindo, eles não olham para a Bíblia para aplicar na sua vida, eles estão ali só para criticar a Bíblia. É o teólogo crítico. Existe a teologia liberal, existe a teologia inclusiva, existe toda sorte de teologia hoje, e muitos vão errar pela teologia. Mas aqueles que olharem para o Espírito Santo, eles não vão errar o céu. O céu, irmãos, é real. O céu é real. Quem falou do céu para nós, veio de lá. E voltou para lá. E vai voltar de lá, e vai levar a igreja para lá. Quem foi ele? Jesus. Foi ele que falou do céu. Na casa de meu pai, tem poucas moradas? Tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Mas é assim, lá tem muitas moradas. Ele disse, quando eu for, depois eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também.
Então o céu é real, existe o céu, mas também existe o inferno. Existe o céu, existe o inferno. O céu é para a igreja do Senhor, para os lavados e remidos. Está aqui a palavra de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. As boas obras, elas não salvam. Não. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Boas obras não salvam, mas o salvo, ele foi salvo para as boas obras. Glória a Deus. Isto é verdade, pastor? É verdade. Veja Efésios, capítulo 2, 10. Olha na Bíblia. Irmão, nós temos que passar a crer na Bíblia. Ah, será que Jesus faz isso? Olhe para a Bíblia, veja se ele faz. Ah, será que é para eu fazer isso ou fazer aquilo? Olha para a Bíblia e vê se é para você fazer isso ou aquilo. Ah, eu não sou levado por conversa de pastor, nem eu. Eu sou pastor e não sou levado pela minha conversa. Não, eu sou levado pela conversa da palavra, pelo que a palavra diz. Porque a palavra, ela não diz que é a minha palavra, a minha eloquência, ou a minha erudição, caso eu tenha, ou caso você tenha, que ela penetra até a divisão da alma. Não, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, que discerne pensamentos e intenções do coração. Então eu tenho que olhar para a palavra, e quando eu olho pela palavra, eu erro menos. Glória a Deus. O que é que diz em Efésios 2:10? Dá para a gente ler junto? 1, 2, 3. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Glória a Deus. As boas obras não salvam, mas o Senhor, Ele preparou, Ele nos criou, nós somos feituras, quer dizer, somos feitos, assim como eu li no Salmo 103, onde o salmista disse, não foi nós, né, que, deixa eu pegar lá, estou aqui esquecendo o Salmo, meu Jesus do céu. Aí o povo diz que é a Covid, não, é a cabeça também que está ficando velha. Glória a Deus. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Isso aqui para Israel, mas isso aqui hoje é para nós. Foi Ele que nos fez. Olha o que a Bíblia diz, porque somos o quê? Feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós temos que olhar para a Bíblia, porque olhando para a Bíblia nós vamos ver, quer dizer que eu sou crente e boas obras não salvam, eu posso viver de qualquer jeito? Não, não pode porque eu não fui criado para qualquer jeito, eu não fui criado para andar de qualquer jeito, eu não fui criado por Deus para ser qualquer coisa, não, eu fui criado para as boas obras, para que eu ande nela. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que na carne eu nasci pela vontade do varão, pela vontade do meu pai, de minha mãe, assim como todos aqui nasceram. Porém, espiritualmente falando, nós somos criados por Deus. A Bíblia diz que não é pela vontade do homem, não é pela vontade do varão, mas de Deus. Então há uma nova criação em nós. Aquilo que Jesus explica para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho segundo João.
Ele disse: aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Isto é a igreja do Senhor. E aí nós precisamos, cada um de nós, fazer uma análise, fazer um exame introspectivo, para saber se de fato nós fazemos parte deste povo que caminha para o céu. Glória a Deus. Então Paulo, eu disse aqui segunda-feira passada, ele passa a fazer diferença entre o povo de Deus, a igreja, e o povo gentílico. Igualmente Pedro. Eu só li o que Paulo falou, então eu vou ler hoje o que Pedro falou. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Veja o que diz a palavra. Diz a palavra do Senhor: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Qual é o pensamento? Ele tem 2 pontos aqui, para dizer qual é o pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Prossegue Pedro: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, grutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Olha quanta coisa o homem gentil, o homem não nascido de novo, ele faz. E continua Pedro: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja do Senhor. A igreja nunca será bendita pelo mundo. Não. Quando você vê um crente muito entrosado com o mundo, pode ter certeza que tem um negócio diferente nele. Está começando a pisar fora do caminho. Quando você vê o incrédulo elogiando demais um crente, não é? Como eu gosto sempre de dizer, de um determinado irmão, já contei essa experiência, mas diz que a gente, quando vai ficando velho, a gente começa a repetir as coisas. Não é? E Paulo repetia muito. Ele disse: eu não canso de falar as mesmas coisas. Não é? Então, pelo menos nisso, a gente pode parecer com Paulo, né? Que é segurança, né? Quando a gente repete, é seguro. Eu cheguei numa oficina e o mecânico disse: olha, pastor, saiu daqui, irmão fulano de tal. Eu gosto muito dele, porque quando ele vem aqui, ele é o piadista da oficina. É o que conta as piadas aqui para nós. Quer dizer, é o tipo de crente que ele vai lá e se camufla no meio do incrédulo. Não é? Mas o apóstolo Pedro disse que os gentios, eles acham estranho a gente não correr com eles. Por quê? Porque você fazia aquilo, aí você deixou de fazer. Aí ele não acha isso bom, não é? Não acha isso bom. Então ele acha estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento, porque o mundo sem Deus, irmão, é um mundo desenfreado. Eles perderam todo o freio. O mundo sem Deus não tem freio. O mundo sem Deus é um mundo desenfreado. Mas a igreja do Senhor tem o freio do Espírito Santo.
A gente não faz o que quer ou faz? Não. Não faz o que quer. Quantas vezes esses homens, né? Homens de Deus, quantas vezes foram afrontados, tiveram uma vontade, maior do mundo, de arregaçar a manga, dar um murro na cara de um camarada e não fez. Não fez por quê? Porque o Espírito Santo freou o braço dele. Se ele fosse um homem mundano, ele tinha feito. Mas o Espírito Santo freou. Ele não fez. Aleluia. Feliz aquele que tem o freio do Espírito Santo. Não é verdade? Feliz aquele que tem o freio do Espírito Santo. O mundo é um mundo desenfreado, mas a igreja não é desenfreada. A igreja caminha, a igreja corre, a igreja vive, a igreja anda, aleluia, na direção do Espírito Santo. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então a igreja, ela assume o protagonismo da história dentro dos planos de Deus. E Paulo, ele faz a diferença entre povo de Deus, a igreja, e o povo gentílico e o povo de Israel. E a igreja passa a ser chamada de a comunidade dos santos. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. A comunidade dos santos. É assim que a igreja passa a ser chamada. Porque o povo, quando a igreja, a nova igreja, a igreja, ela nasce naquele dia, ela é inaugurada no dia de Pentecoste, ela fica um tempo em Jerusalém, depois, com a perseguição, inclusive domingo que vem vamos ver, né, avançando sobre a vida de Paulo perseguidor, a igreja perseguida. Então a igreja sendo perseguida, ela sai de dentro de Jerusalém, e ela começa a caminhar pelo mundo gentílico agora. Filipe vai para Samaria, onde tem ali uns meios gentios, né? Ali uma mistura, uma mescla de judeu e gentios, e a igreja caminha, vai para Antioquia, e ela entra no meio do mundo gentílico, e ela começa a perder aquela identidade judaica. Ela começa a perder aquela identidade judaica. Aquela cara somente de judeu na igreja, aquela cara judaica, de rituais judaicos, ela perde, e ela começa a ser uma igreja diferente, e o povo de Antioquia começa a ver aquilo, e a Bíblia diz, lá em Atos 11, 26, que pela primeira vez, a igreja, o povo de Deus, eles foram chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos, servos de Cristo, servidores de Cristo, até alguns interpretam como pequenos cristos. Eles tinham a maneira, eles pareciam com Cristo. Então a igreja, ela passa agora a ser chamada de comunidade dos santos. Aonde tinha uma igreja, era chamado de os santos de Deus. Vamos ver isso na Bíblia e na palavra. Vamos para Romanos, vamos começar aqui em Romanos, capítulo de número 1, versículo 7. Romanos 1 e 7, palavra do Senhor. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, olha aí, chamados santos. Essa igreja, ela começa agora a ser chamada de santa. Glória a Deus. O que é santo? Do grego, agiasmos, né? O que é santo? Separado. Consagrado para Deus. Separados para Deus. Aleluia. Aquele era um povo separado, que não tinha mais os costumes dos gentios. Aquilo que os gentios faziam, a igreja não fazia. Então eles começaram a ver a igreja como uma comunidade separada. Glória a Deus. Vamos ver mais. Efésios capítulo 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não, acho que não é esse aqui. É esse aqui mesmo? Isso. Para que fôssemos o quê? Santos e diante dele em amor. É a comunidade dos santos.
Colossenses 1 e 2. Colossenses 1 e 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Olha o que Pedro evoca, né, o Antigo Testamento. E ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A igreja, ela passa a ser chamado de comunidade dos santos. Vamos ver ainda 1 Pedro 1, ou 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, ele está dizendo aqui povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Você vê que ele pega o passado e o presente. Você agora é geração eleita, povo adquirido. Quer dizer, houve um preço. Você foi adquirido, você não é qualquer um. Você foi adquirido, alguém pagou um preço por você. Você não está aqui de graça, não é? A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos. Só que esta graça teve um preço. Esta graça teve um preço. Preço de sangue. Sangue de quem? De Jesus. Sangue de Cristo. O apóstolo Pedro nos fala nesse mesmo capítulo 1, não é? Mesmo capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, irmãos, não menospreze, não vamos menosprezar e nem desvalorizar a graça. Tem pessoa que ele acha que a graça é muito fácil, então ele menospreza, ele não valoriza a sua salvação pela graça. Ah, é graça, é tudo grátis, eu não paguei nada. E tem pessoas, eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, quando foi fazer uma festinha na igreja, né? Não, pastor, vamos cobrar pelo menos R$10, porque tudo que é de graça o povo não valoriza. E tem gente que não valoriza a salvação porque ela é de graça. Mas entenda que esta graça teve um preço. E você só está aqui de graça porque alguém pagou um preço. E não foi um preço qualquer. Disse Pedro, não foi prata e nem ouro. Olha, que Pedro, ele busca coisas valiosas. Todo mundo gosta de prata e gosta de ouro. A gente, para comprar uma aliança de ouro ou de prata, a gente paga um alto preço. E Pedro, ele considera coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Ele disse, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, devemos valorizar a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Devemos valorizar e muito a nossa salvação.
Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui por qualquer coisa, não. Nós estamos aqui porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, e Ele derramou o seu sangue por nós, e por isso nós estamos aqui hoje libertos para glorificar e para exaltar o seu nome, e para viver a vida cristã até o dia de adentrarmos nas mansões celestiais. Então nada esse negócio de viver de qualquer jeito, não. Eu vou viver de qualquer jeito porque é de graça mesmo. Não, vamos valorizar a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. E o Senhor a cada dia, Ele está nos aperfeiçoando. Veja o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo de número 1. Capítulo 1 de Filipenses, e o versículo 6. Você não é para parar na tua caminhada. Nós não podemos, meus amados irmãos, como que eu quero te dizer? Ou que o Espírito Santo quer nos dizer nessa noite. Não nos acomodemos com aquilo que já somos, mas vamos procurar melhorar a nossa vida espiritual. Veja bem, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer que a gente vá o quê? Aperfeiçoando. Eu não posso ser um pior crente em 2022, se eu estiver vivo lá em 2022. Eu tenho que ser um melhor crente. Eu tenho que ir sendo aperfeiçoado. O Senhor, Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai trabalhando na nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. E é assim que nós devemos pensar. Quando a gente orar, a gente pedir ao Senhor: Senhor, eu quero melhorar a minha vida espiritual. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7, 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Significa dizer que nós somos santos, mas nós podemos ir sendo aperfeiçoados. Pouco a pouco. Pouco a pouco. O Senhor, agora, como é que eu sou aperfeiçoado? Pela palavra. É pela palavra. É no culto de doutrina, é na escola dominical, é eu mesmo no meu devocional lá com Deus, lendo a palavra. O que é que precisa tirar em mim? O que é que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? O que é que eu fiz que desagradou a Deus? Eu posso mudar, eu posso melhorar isto. A minha vida espiritual pode melhorar. Eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus. O que é que está truncando, o que é que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus? Quando eu estou orando, Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, eu sinto que Deus conversa comigo, eu sinto que Ele me ouve. O que é que está atrapalhando isto? Então eu vou para onde? Para a palavra. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, essas festas que nós fazemos, ela é boa, não é? O pregador vem, prega e tal, cantor, e todo mundo faz aquele grande movimento pentecostal, mas o meu dia a dia, ele tem que ser realmente regido pela palavra de Deus. É a Bíblia, é o meu dia a dia, é o meu cotidiano com Deus. O congresso passa, o movimento passa. Tem pessoas que vivem igual aquele pessoal no tanque de Betesda, só vive de movimento.
A Bíblia diz que aquele povo esperava o movimento das águas, que de vez em quando lá vinha um anjo e mexia com as águas, e o primeiro que caía na água era curado. Esqueceram ele que não precisava daquelas águas e nem do anjo, porque ali, naquela fila de doentes, estava Jesus. Então, antes de qualquer movimento de congresso, qualquer movimento de festa, tem gente, irmão, que se não tiver o culto de ação de graça no final do ano, ele morre. Mas a minha vida cristã não depende apenas do culto de ação de graça do meu conjunto no final do ano. A minha vida cristã não depende do dia do meu aniversário. A minha vida cristã não depende do congresso onde vem aquela estrelona cantar, aquele pregadorzão pregar, não. A minha vida cristã, ela depende do gotejar contínuo, da doutrina viva, da palavra de Deus, que goteja de dia e de noite na minha vida. E eu, como igreja do Senhor, preciso dela de dia e de noite. É por isso que tem muitos crentes que a pandemia apagou ele. Tem muitos crentes que estão feito cinza no borralho. Eu sempre via isso. Chegava de manhã, tinha cinza lá na taipa do fogão. Até o gato deitava em cima. Porque cinza não aquece, cinza não queima. Tem crente que virou cinza agora com a pandemia, porque ele vivia de movimento. Mas os verdadeiros crentes alicerçados na palavra estão servindo ao Senhor. Glória a Deus. Ele tem o movimento do Espírito Santo. O que move a vida dele é o mover do Espírito Santo. Ele é pentecostal, ele fala língua estranha, ele recebe revelação de Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele, mas ele está alicerçado na palavra. Glória a Deus. O que santifica ele está aperfeiçoando a vida dele. Bendito é o nome de Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele nos fala então, volto ao texto, de Filipenses capítulo 1, 1 e 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, quem é esse aquele? É Deus, né? Esse aquele é Deus, esse aquele é o Espírito Santo, esse aquele é Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra é Deus. Foi Ele que começou a boa obra em nós. Não me escolhestes vós a mim, eu escolhi a vós. Foi Ele que começou a boa obra em nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que começou a obra em nós. Eu não tinha condições de começar, mas Ele começou. E quando Ele começou, eu achei bom. Então eu entrei com Ele, glória a Deus, nesse projeto de vida nova. Eu entrei com Ele nesse projeto de renovação, glória a Deus. E hoje eu sinto a minha vida mudada, modificada, aperfeiçoada. Mas eu pergunto, quem é que está aperfeiçoado já completamente? Está aqui, não é? É até perigoso fazer essas perguntas, irmão. Um dia eu fiz uma pergunta mais ou menos parecida com ela, levantou o irmão e disse eu cheguei e fiquei, né? É perigoso, tem crente que não tem sabedoria, né? E faz vergonha para o pregador, né? Não tem ninguém. Nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós só vamos estar perfeitos quando adentrarmos lá. Glória a Deus. Quando chegarmos lá, até lá, nós vamos sempre recebendo uma machadadazinha do carpinteiro. Aqui acolá, lá vem o carpinteiro e arranca um pedaço do nariz. Está grande demais. Cheirando coisa que não deve. E aí, nesse tempo de droga, irmão, né? Tem mesmo muita gente aí, né? Precisando ser cortado. Lá vem ele e ajeita o ouvido. Que o ouvido está escutando o que não pode. Viu? Isso é o carpinteiro que vai trabalhando. Viu? Tem hora que ele trabalha com martelo grande. E tem hora que ele trabalha com martelo pequeno.
Porque para os detalhes ele usa martelo pequeno. Se dá uma martelada grande, quebra. Então ele vai devagarinho. Tem hora que ele ruge como leão, mas tem hora que ele fala manso e delicado. É assim que o Espírito Santo trabalha. É o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes você vai no culto e diz, meu Deus do céu, aquele pregador foi tão duro. É porque naquele dia tinha que ser martelo. Não é a minha palavra como martelo e como fogo, não é? Como martelo que esmiuça a pena e como fogo. É assim. Tem hora que é fogo, tem hora que é martelo, tem hora que ela chega como mel. Senhor, rapaz, que palavra boa. Volta para casa, meu Deus, eu estava escutando até agora, que palavra maravilhosa. Mas tem outro dia, meu Deus, se o pregador não parasse logo, ia matar todo mundo lá. Foi pancada de todo lado. Como um pastor que era poeta, igual o nosso poeta Claudino aqui, ele veio para o culto e voltou e disse, fui para o culto de doutrina, tive febre e até íngua. O pastor leu em Tiago, condenando a minha língua. Eu saí cambaleando e o povo atrás gritando, será que esse cabra bebeu pinga? Ele saiu tonto da igreja, de tanta pancada que o pastor deu no dia da doutrina. Era um pastor poeta que fazia esses versos também. Eu conheço ele. Meus amados irmãos, a palavra nos aperfeiçoa. E eu quero deixar o último versículo para vocês hoje, que está em Hebreus, capítulo 2, e o versículo 11. Capítulo 2, 11 de Hebreus. Eu quero que a igreja leia comigo. Abram a Bíblia e leia comigo. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aleluia! Porque assim o que santifica, como os que são santificados. Glória a Deus! O que santifica é Jesus, os que são santificados são os crentes, e eles vêm todos de um só, por isso ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Será que Jesus não se envergonha de nós? Não é? Como a gente gostava de dizer antigamente, os irmãos vinham para frente e diziam, irmãos, eu estou muito alegre com Jesus hoje. Não é? Estou muito alegre com Jesus. E alguém perguntava, será que Jesus está alegre com você também? Então, Jesus não se envergonha. Será que Jesus não se envergonha de alguma coisa nossa? Não se envergonhou hoje de alguma coisa que nós fizemos? Pensamento, palavra, obras, escrita, visão, audição. Será que o Senhor não se envergonhou de falar, esse aqui é meu irmão? Não é? Esse aqui é o meu irmão? Que o Senhor nos ajude. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a igreja do Senhor, amados, ela é chamada de comunidade dos santos, separados para Deus. Nós somos separados para Deus. Se eu sou crente, eu preciso saber disso, que eu sou separado para Deus. Nós somos uma comunidade de Deus na terra. Nós somos uma comunidade de Deus na terra. E o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando, nos preparando, nos santificando, para que o dia que ouvirmos o brado no céu, estejamos preparados para responder o chamado do Rei. Glória a Deus.